Anti-Düring. Friedrich Engels. Parte 2. Economia política. Capítulo 6. Trabalho simples e trabalho complexo. O Sr. Düring descobriu em Marx uma falha econômica verdadeiramente imperdoável, que, além disso, é uma heresia socialista perigosíssima para a causa. A teoria marxista do valor, diz ele, não é mais do que a teoria vulgar que vê no trabalho a causa de todos os valores, e no tempo de trabalho a sua medida. A ideia que se pode ter do valor diferencial do chamado trabalho qualificado fica, nesta teoria, na mais completa obscuridade. É certo também que, de acordo com a nossa teoria, só o tempo de trabalho invertido é que pode medir o próprio custo natural, e, portanto, o valor absoluto das coisas econômicas. Mas, para isso, se equipara, de antemão, de modo absoluto, o tempo de trabalho de todos os indivíduos, devendo-se ter em conta apenas que, quando se trata de trabalhos qualificados, vem incorporar-se ao tempo de trabalho individual de uma pessoa o tempo de trabalho de outras pessoas em cooperação com ela, por exemplo, no instrumento que se utiliza. Não se trata, pois, como o Sr. Düring imagina nebulosamente, de que o tempo de trabalho de uma pessoa valha por si só mais do que o de outra, como se nele se condensasse mais tempo de trabalho médio, e sim do fato de que todo tempo de trabalho é perfeitamente equiparável, sem exceção, por princípio, sem que seja, pois, necessário que se tire uma média. Ante a atividade despendida por uma pessoa, principalmente diante de um produto acabado qualquer, devemos ver apenas quanto tempo de trabalho de outras pessoas se oculta sob essa inversão de trabalho, aparentemente próprio e exclusivo. Para a rigorosa aplicação da teoria, não importa absolutamente que se trate de um instrumento de produção a ser utilizado pelas mãos ou que se trate das mãos e da própria cabeça consideradas como instrumentos, as quais, sem o tempo de trabalho de outras pessoas, não teriam jamais adquirido a necessária capacitação para o trabalho. O Sr. Düring, em suas elucubrações sobre o valor, não consegue desfazer-se do fantasma do tempo de trabalho qualificado, que se ergue ao fundo. O tradicional modo de pensar das classes cultas, as quais têm necessariamente que parecer monstruoso o fato de se equiparar plenamente, no terreno econômico, o tempo de trabalho do carregador e o do arquiteto como valores, foi que lhe impediu que acabasse com essa quimera. O trecho de Marx que teve a virtude de provocar este acesso de cólera no Sr. Düring é muito resumido. Marx procura investigar o que é que determina o valor das mercadorias, e chega à conclusão de que é o trabalho humano nelas contido. Este trabalho, acrescenta, é o desgaste da simples força de trabalho que todo homem normal, em média, sem o desenvolvimento específico, possui em seu organismo físico. O trabalho mais complexo não é mais do que o trabalho simples potenciado, ou melhor, multiplicado de tal maneira que uma quantidade pequena de trabalho complexo equivale a uma quantidade maior de trabalho simples. A experiência nos ensina que a redução de trabalho complexo para trabalho simples está sendo realizada diariamente. Embora uma mercadoria seja um produto do trabalho mais complicado do mundo, o seu valor a coloca no mesmo plano que os produtos do trabalho simples, o que faz com que só represente uma determinada quantidade de trabalho comum. As diferentes proporções em que as diferentes espécies de trabalho são reduzidas ao trabalho simples, que é a sua unidade de medida, são fixadas por meio de um processo social desenvolvido sem o conhecimento dos produtores, que supõe mesmo que ela provém da tradição. Como se observa, Marx se limita neste trecho apenas a investigar o critério de determinação do valor das mercadorias, ou seja, dos objetos que, dentro da sociedade composta de produtores privados, são criados por eles em seu interesse e por sua própria conta, e que são trocados pelos outros. Não se trata, pois, de modo algum, do valor absoluto, nem mesmo da verificação do local onde este existe, mas simplesmente do valor que vigora e que é objeto de comparações em uma determinada forma de sociedade. Concebido desta forma, sob este sentido histórico concreto, chega-se à conclusão de que o valor é criado e tem a sua medida no trabalho humano encerrado nas diferentes mercadorias. Este trabalho humano, por sua vez, se define como o desgaste da simples força de trabalho. Ora, nem todo trabalho consiste na simples força humana de trabalho.
Existem variadas espécies de trabalho que envolvem o exercício de aptidões e conhecimentos adquiridos com maior ou menor esforço, ao lado de um gasto maior ou menor de tempo e de dinheiro. Formam essas categorias de trabalho complexo, no mesmo espaço de tempo, um valor mercantil idêntico ao do trabalho simples, que é o desgaste ou a aplicação da força simples de trabalho? É claro que não. O produto de uma hora de trabalho complexo, comparado com o produto de uma hora de trabalho simples, representa uma mercadoria cujo valor é de 2 ou 3 vezes superior. O valor dos produtos do trabalho complexo é expresso nesta comparação por determinadas quantidades de trabalho simples, mas esta redução de trabalho complexo para trabalho simples se realiza por meio de um processo social desconhecido dos próprios produtores, cuja trajetória não podemos aqui senão assinalar na exposição da teoria do valor, deixando sua explicação detalhada para a ocasião oportuna. O simples fato a que acabamos de nos referir, todos os dias realizado na sociedade capitalista, foi o que Marx pretendeu estudar. Esse fato é tão indiscutível que nem mesmo o Sr. Dühring se atreve a negá-lo, tanto no seu curso como na sua História da Economia. E a exposição de Marx é tão simples e clara que, indubitavelmente, quem fica na mais completa obscuridade é o Sr. Dühring. E só assim que se pode explicar que ele confunda o valor das mercadorias, única coisa que Marx pretende investigar nesse trecho, com aquilo que ele denomina custo próprio e natural, conceito que apenas faz aumentar, como se já não fosse pouca a obscuridade do autor, confundindo também com o valor absoluto, conceito que até hoje não conseguiu se impor, e que nós saibamos não tem vigorado na economia de nenhum país. Sem pretendermos, porém, investigar o que é que o Sr. Dühring entende por custo próprio e natural, nem qual de suas 5 espécies de valor tem a elevada honra de representar aqui o papel de valor absoluto, podemos afirmar, com absoluta segurança, que Marx não se refere de modo algum a estas coisas, mas, pura e simplesmente, ao valor das mercadorias, e que em toda a parte de O Capital consagrada ao estudo do valor, não existe nem a menor alusão que nos faça supor que Marx pretendesse aplicar a sua teoria do valor das mercadorias a outras formas de sociedade, nem mesmo que nos permita concluir sobre se Marx admite ao menos a possibilidade de que elas venham a ser aplicadas. Não se trata, pois, continua o Sr. Dühring, como imagina nebulosamente o Sr. Marx, de que o tempo de trabalho de uma pessoa por si só valha mais do que o de outra, de que todo tempo de trabalho é perfeitamente equiparável, sem exceção, por princípio, sem que seja necessário que se tire uma média. Felizmente para o Sr. Dühring, o destino não o colocou à frente de uma fábrica, evitando desse modo que ele tivesse de fixar o valor de suas mercadorias de acordo com esse novo critério, pois desse modo ele chegaria à falência. Mas como? Será que ainda estamos nos movendo no mundo dos fabricantes? Nada disso. Com o seu custo próprio e natural e o seu valor absoluto, o Sr. Dühring nos desfez dar um salto, um verdadeiro salto mortal, que nos transplanta do nosso malvado mundo de hoje, do mundo dos exploradores, para a sua comuna econômica do futuro, o risonho paraíso da igualdade e da justiça. Não temos outro remédio, embora nos antecipando um pouco, que nos deter para contemplar este mundo novo a que nos estão levando. É verdade que, segundo a teoria do Sr. Dühring, nem mesmo na comuna econômica se poderá medir o valor das coisas econômicas a não ser mediante o tempo de trabalho nelas investido. A diferença é que nessa comuna, o tempo de trabalho de cada um será respeitado, desde o primeiro momento, como perfeitamente equiparado ao dos demais, pois todo o tempo de trabalho é perfeitamente equiparável sem que seja necessário que se tire nenhuma média. Como é pobre, comparada com este formoso e radical socialismo igualitário, a nebulosa concepção de Marx, segundo a qual o tempo de trabalho de nenhuma pessoa vale mais por si mesmo que o de outra, por nele estar contido mais tempo de trabalho médio condensado, concepção essa que o arrasta ao modo de pensar tradicional, para o qual é necessariamente monstruosa a equiparação plena do tempo de trabalho do carregador no terreno econômico, com o do arquiteto na qualidade de valores. Infelizmente para o Sr. Dühring, Marx escreve em seguida ao citado trecho de O Capital a seguinte observação: o leitor compreenderá que aqui não falamos do salário, valor que o operário percebe por uma jornada de trabalho, digamos, mas do valor das mercadorias, em que toma corpo uma jornada de trabalho.
Ou seja, como Marx adivinhasse totalmente o que pretendia o Sr. Dühring, ele se previne, como medida higiênica, contra o perigo de que aquelas suas afirmações sejam aplicadas também para o salário, que na sociedade atual é pago pelo trabalho complexo. E, no entanto, o Sr. Dühring, não contente com uma tal coisa, incorre naquilo contra o que Marx previne aos seus leitores, e tem ademais a ousadia de fazer passar aquelas mesmas afirmações como sendo os princípios que deveriam, segundo o pensamento de Marx, presidir a distribuição dos meios de vida na coletividade socialisticamente organizada. Como vemos, é um caso vergonhoso de mistificação, para o qual só pode se encontrar precedente na literatura de chantagem. Vamos nos deter ainda a examinar um pouco mais de perto a teoria da igualdade de valor do trabalho. Segundo o Sr. Dühring, todo o tempo de trabalho é perfeitamente equiparável no que concerne ao valor, quer seja do carregador, quer seja do arquiteto. Assim, o tempo de trabalho e, portanto, o próprio trabalho têm um valor. Observe-se, no entanto, que o trabalho é o criador de todos os valores. É ele, e somente ele, que transmite um valor no sentido econômico da palavra aos produtos fornecidos pela natureza. Por si mesmo, o valor não é mais do que a expressão do trabalho humano socialmente necessário, representado por um objeto. O trabalho não pode, portanto, ter um valor. Ao falarmos do valor do trabalho, empenhando-nos em determiná-lo, incorremos no mesmo contrassenso que incorreríamos se falássemos, procurando encontrá-lo, do valor ou do peso, não de um corpo pesado, mas da própria gravidade. O Sr. Dühring, que classifica homens como Owen, Saint-Simon e Fourier como sendo de alquimistas sociais, demonstra ao monologar copiosamente sobre o valor do tempo de trabalho, ou, o que vem a ser o mesmo, sobre o trabalho, que está muito abaixo dos verdadeiros alquimistas. Julgue-se agora, depois do que acabamos de verificar, quanta ousadia foi necessária para que o Sr. Dühring atribuísse a Marx a afirmação de que o tempo de trabalho de uma pessoa não vale por si mesma que o de outra qualquer. Tempo de trabalho, e portanto o próprio trabalho, tenha um valor. Atribui esse absurdo logo a Marx, que foi o primeiro a demonstrar, até mesmo em suas causas, que o trabalho não pode ter um valor. Para o socialismo, que aspira à emancipação da força humana de trabalho de sua condição de mercadoria, é da maior importância compreender que o trabalho não tem um valor. Demonstrado este fato, caem por terra todas as tentativas, próprias do socialismo operário primitivo e elementar, que tem no Sr. Dühring um continuador e que são destinadas a regulamentar a distribuição futura dos meios de vida por meio de uma espécie de salário superior. Além disso, depois de esclarecer esse assunto, chega-se à conclusão de que, embora governada por motivos de ordem puramente econômica, a distribuição será regulada pelo interesse da produção, e esta se verá incentivada principalmente por um regime de distribuição que permita a todos os indivíduos da sociedade desenvolver, manter e exercitar, nos mais amplos aspectos, as suas capacidades. É claro que o medo tradicional de pensar das classes cultas, herdado pelo Sr. Dühring, tem que considerar necessariamente como uma monstruosidade que chegue o dia em que não existam mais carregadores e arquitetos de profissão, e no qual o homem que passou uma meia hora dando instruções como arquiteto tenha que servir durante algum tempo como carregador, até que seus serviços de arquiteto voltem a ser necessários. Para se eternizar a categoria dos carregadores de profissão, não era preciso o socialismo. Se a equiparação de valor do tempo de trabalho significa que cada operário produz no mesmo espaço de tempo valores iguais, sem que seja necessário, portanto, estabelecer uma média, a tese é absolutamente falsa. Entre dois operários, até de um mesmo ramo industrial, o produto do valor criado em cada hora de trabalho se diferenciará sempre, quer devido à intensidade do trabalho, quer à habilidade do trabalhador. É este mal, que existe somente para homens do gênero do Sr. Dühring, não pode ser remediado nem mesmo pela comuna econômica, ao menos em nosso planeta. Desse modo, e que é que resta dessa pretensa equiparação de valor de todos e de cada um dos trabalhos do homem? Resta apenas a frase declamatória, frase que não tem outra base na economia a não ser a incapacidade do Sr. Dühring de distinguir entre a determinação do valor por meio de trabalho e a determinação por meio do salário. Não tem esta frase outro fundamento senão a proclamação pela qual o Sr. Dühring dita à nova comuna econômica a sua lei fundamental. O salário pago por um tempo de trabalho igual será sempre o mesmo.
Os antigos comunistas operários franceses e o alemão Weitling, pelo menos, sabiam alegar melhores razões para servir de apoio à sua igualdade de salários. Vejamos agora que solução daremos a este problema tão importante, que é o da retribuição mais elevada do trabalho complexo. Na sociedade de produtores privados, os gastos para a formação de cada operário instruído correm por conta dos particulares ou de suas famílias, razão pela qual devem eles mesmos lucrar com a diferença de preço das forças de trabalho qualificadas. O escravo hábil é vendido por maior preço, o operário mais competente obtém um melhor salário. Na sociedade socialista, os gastos com a instrução correrão por conta da coletividade, e a ela, portanto, é que deverão caber os seus frutos, isto é, o excedente de valor engendrado pelo trabalho complexo. Pessoalmente, não terá motivos o operário para reclamação, donde se conclui, seja dito de passagem, como corolário prático, que o famoso direito do operário ao produto íntegro de seu trabalho se choca também às vezes com algumas dificuldades.